Qual é o melhor FI-Infra do mercado? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para identificar o melhor fundo de investimento em infraestrutura. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Pessoal, então eu vou te explicar aqui um racional, um critério para você identificar qual que é o melhor fundo de investimento em infraestrutura disponível na sua plataforma de investimento. Eu construí aqui uma tabela completa de todos os fundos e vários indicadores e baseado nesses indicadores a gente vai identificar qual que é esse melhor fundo para você. Primeira coisa, eu vou te explicar o que é um FI-Infra. O FI-Infra é um fundo de investimento em infraestrutura que ele vai investir em debêntures incentivadas. São as debêntures de empresas que financiam projetos de infraestrutura. Então vai ter empresas de saneamento, energia elétrica, geração, transmissão, rodovias, portos, por aí vai, né? São várias empresas e elas emitem essas dívidas no mercado, né, para os investidores ajudarem a financiar esses projetos de infraestrutura. Essas debêntures, né, que são títulos de renda fixa, vão estar compostos, né, o fundo vai lá, junta ali um dinheiro dos seus investidores e compra essas debêntures. São dezenas de debêntures nesses fundos. Esses fundos são chamados fundos de investimento em infraestrutura, os FI-Infras, FI com apenas um I, não é um fundo imobiliário. Então, pessoal, vou passar aqui agora para a nossa estratégia. Quero que você aprenda comigo como identificar um bom fundo de investimento em infraestrutura. Então, a gente vai olhar para os seguintes critérios. Passando aqui para a nossa tela do computador, o que a gente deve olhar para qualquer investimento em fundo de investimento? A gente vai olhar aqui o nível de gestão desse fundo, quem é o gestor, número de cotistas, o tempo de fundo que esse gestor está gerindo aquele fundo, isso é muito importante. Se a gente olhar fundos com pouco tempo, menos de um ano, pouco menos de 2 anos, é muito pouco tempo, o gestor mal passou por ciclos daqueles papéis, né, daquelas empresas que ele investe, isso também pode ser um sinal ruim aí da gente investir em algum fundo de investimento. A gente vai olhar também para as condições de risco e de retorno desses fundos. O que a gente olha no risco? A gente vai olhar diversificação desse fundo, qual é o número de ativos, quantas debêntures esse fundo tem. Se o fundo tiver 20 debêntures, comparado a um fundo que tiver 70 debêntures, é melhor você investir num fundo mais diversificado. Ele tem mais opções ali, mais papéis. Caso um deles der problema, a perda será menor. Olhando também para os investimentos que ele coloca na carteira, quais são os níveis de risco, né, segundo as notas de crédito daquelas empresas. Então a gente busca aqui fundos que investem em títulos com as melhores notas de crédito. Quais são? É aqui, ó, o AAA, né, que a gente fala que é a maior nota de crédito, é o melhor pagamento de dívida, né, é uma empresa aí que gera resultado e tem capacidade de pagar sua dívida, que nada mais é que essa debênture que você está investindo indiretamente através do FI-Infra. E aqui também as outras notas, que é o AA+, o AA e o AA-, todos aqui são notas boas de crédito. A gente quer ver os fundos que mais concentram papéis com essas boas notas. A gente vai olhar também a concentração setorial. O que isso significa? Dentre os setores que o fundo investe nesses títulos de infraestrutura, é como está concentrado. Então, o fundo tem uma concentração muito forte num setor, pode ser um risco, porque se aquele setor estiver passando problema, todo fundo vai sofrer. Agora, um fundo que tem diversificação setorial, tem um pouquinho em cada setor, um setor pode ir mal, outro pode ir bem, então você diversifica também setorialmente nos setores das suas empresas. E condições aqui também de risco em função aqui da liquidez. Então, um fundo que negocia pouco volume por dia significa que você pode ter dificuldade em sair daquele fundo na hora que você quiser. Lembra que o FI-Infra ele é listado na bolsa, como se fosse uma ação que você negocia na B3. Você entra lá, digita ali o código, você pode comprar e vender na hora que você quiser. Mas, dependendo da liquidez diária, do volume de negociação diário daquele fundo, a hora que você quiser sair, se for muito pequenininho, você tem pouca liquidez para você conseguir sair. Então, a gente quer buscar fundos com uma liquidez minimamente razoável para você ter a garantia que seja para comprar, seja para sair, você vai conseguir fazer quando você quiser. E, finalmente, a gente vai olhar também condições de retorno. Qual é a meta de cada fundo, para ver se faz sentido com o risco ali que ele está tomando, qual é o dividend yield, né? Qual que é o quanto ele distribui mensalmente de dividendo em relação à sua cota a mercado, né? Isso aqui é um índice de remuneração, né? Parecido com os fundos imobiliários.
Quanto maior esse dividend yield em função do seu risco ser coerente, quanto maior em função do risco, melhor você buscar aquele fundo. A gente vai olhar também as condições do valor da cota mercado, né, o preço sobre o valor patrimonial, para a gente ver se esse fundo está caro ou está barato. A gente vai olhar também as condições dessa taxa equivalente a mercado. O que é isso, meu amigo, minha amiga investidora? Isso aqui, dependendo da carteira que aquele gestor está gerindo dentro do fundo e do preço do fundo de investimento ali na Bolsa de Valores, essa taxa, que seria um IPCA mais alguma coisa, ela varia. Então, quanto maior o preço do seu fundo de investimento, menor vai ser essa taxa equivalente, né, ao IPCA mais alguma coisa, porque você está comprando mais caro. E aí a gente vai fazer, para finalizar, uma simulação desses fundos, que eu peguei os dados aqui, para a gente entender qual é a curva de rentabilidade de cada um deles. Agora, eu vou passar para a nossa tabela de todos os fundos de FI Infra. Vamos lá. Quando eu abro aqui, meus amigos e minhas amigas investidoras, a gente olha aqui, ó, tem todos os fundos que eu busquei disponíveis na Bolsa de Valores. Estamos falando aqui, ó, de 12 fundos de infraestrutura. Vamos agora aplicar o racional de todos esses critérios que eu expliquei para você. Então, o que a gente começa olhando? Vamos olhar aqui primeiro as condições de gestão de cada fundo. O que a gente olha aqui, ó? Número de cotistas. Primeira coisa, eu não vou querer investir em fundos com pouco número de cotistas. Ou ele é ruim, ou ele tem pouco tempo de fundo e, por sua vez, isso não interessaria a muitos cotistas. Então vamos eliminar aqui os fundos com um número muito baixo de cotistas, porque a gente não quer estar investido num fundo com pouca adesão dos investidores. Então a gente coloca aqui, ó, eu vou fazer um filtrinho aqui na minha planilha e vou tirar os carinhas aqui, ó, principalmente esses caras aqui de 840 investidores, é muito pouco. Se a gente olhar aqui, ó, o maior fundo tem 40 mil investidores. Eu não vou querer investir num fundo que só tem 800, muito menos de 2 mil. Então eu vou tirar aqui esses dois fundos, então a gente já começa selecionando. O que mais? Eu vou ver quem são os gestores desses fundos. Por exemplo, o Cadif 11 é gerido pela Kinea. A Kinea é um bom gestor, ele tem vários anos, aí tem vários fundos, eu conheço já esses caras. Itaú é muito bom, essa Bocaína eu não conheço muito bem, XP é grande, BTG é grande, Inter é grande, mas ele não é muito forte em gestão. O banco sim é forte em gestão, eles estão começando. A Suno também é famosa, mas mais pelo research, né, do que pela própria gestão. A Capitânia e a Sparta são também muito bons gestores. Então aqui a princípio eu não tenho muito o que dizer de cada uma, eu tenho uma noção básica de cada um. Vamos olhar agora o prazo de tempo de cada fundo. Eu não quero estar investindo num fundo que começou no passado, eu quero fundos que tenham minimamente alguns anos de performance e que vão demonstrar que o gestor pelo menos passou por algum ciclo daquele fundo, né? Então as empresas ali têm ciclos econômicos, quanto mais tempo o fundo estiver sendo gerido, mais tempo a gente vai observar que o gestor passou, tanto pelos momentos ruins quanto pelos momentos bons. Então eu quero um fundo aqui com um prazo minimamente razoável. Quando a gente olha esses fundos, ó, Cadif, IFRA, etc., você tem aqui fundos de prazo de quase 4 anos e fundos que não tem nenhum ano aqui, que é o CDI-I, que é para a própria Sparta. Então eu vou retirar fundos aqui com muito pouco tempo de gestão. Eu quero pelo menos fundos com mais de 2 anos de vida. Então eu vou tirar aqui, ó, esses caras novos, de 0,9 e 1,2. Então já eliminei aqui mais alguns, beleza? Agora, a gente já olhou as condições de gestão. Vamos olhar também aqui, ó, o patrimônio líquido em milhões. Eu não quero investir em fundo com um patrimônio muito pequeno. Significa que ele não conseguiu escalar, seja por toda a questão ali do fundo, de retorno, da atratividade dos investidores. Fundos pequenos não são bons sinais de um bom investimento. Então eu vou tirar também esses fundos que são muito pequenininhos, ó, o BOD, B11, o XPID 11, que é da XP, são fundos aqui com menos de 500 milhões de reais, mesma coisa aqui do BIDB, que é do Banco Inter. Então eu vou tirar esses carinhas aqui que tem pouco patrimônio líquido. Eu vou tirar aqui principalmente esses caras que têm abaixo de 500 milhões de reais. Quando eu tiro, veja lá, olha que interessante, a nossa lista de 12, a gente só está falando de 5 bons fundos de investimento baseados nas condições de gestão que a gente colocou ali. Agora, vamos olhar para as condições de risco. O que são as condições de riscos?
concentração da carteira, concentração setorial e o nível das notas de crédito daquela carteira. Vamos olhar. Quando a gente olha aqui um pouquinho mais para a direita, a gente vai olhar isso aqui, ó. Número de ativos. Quanto maior o número de ativos, mais diversificado aquele fundo é. Eu não vou querer pegar fundos com pouco número de ativos. Se um der problema, a sua perda vai ser maior. Então, veja só que nesses 5 fundos que sobraram, eu tô vendo aqui ó, o IFRA 11 com 27 ativos. Isso aqui é pouco. Eu quero pelo menos fundos com mais de 30 ativos dentro da sua carteira. Então eu vou tirar esse carinha aqui, não faz sentido, é um dos menos diversificados, eu tirei aqui. E aí, agora a gente vai olhar também a concentração, né, que é esse carinha aqui que eu falei, que é o risco dos papéis daquela carteira, ou seja, qual é a concentração de papéis AAA, dupla menos, dupla A e dupla a mais, são as boas notas de crédito dentro daquela carteira. Eu já fiz esse percentual, isso aqui é em percentual, então eu quero fundos com um nível de concentração desses papéis maior, porque significa que o risco é menor. Então, quando eu faço isso, eu vou encontrar aqui ó, fundos com 83% dessa concentração, tanto quanto 50%, 40% e 84%. São bons indicadores, isso aqui me preocuparia se fosse 20% ou 30% só nesses papéis. No próprio filtro de gestão que a gente fez, eu já eliminei todos aqueles fundos que tinham aqui uma concentração muito baixa de bons emissores em termos de crédito. Então, aqui não me preocupa. Vamos olhar se algum deles é concentrado no setor. Quando a gente olha aqui, ó, eu separei concentração da carteira nos ativos de geração de energia, transporte, transmissão de energia, saneamento, distribuição de energia, rodovias, etc. Então, quando a gente olha aqui, ó, basicamente esses 4 fundos têm uma certa diversificação para todos esses setores. Eu acho que o grande destaque aqui, em linhas gerais, é pro Juro 11 e pro CPTI 11, né? O fundo da Sparta, o Juro 11, e o fundo CPTI 11 da Capitânia. A gente vê que nenhum deles tem uma concentração aqui acima de 30% em algum setor. Cadif 11 está concentrado aqui em 30% em geração e 27% em transmissão, muito alto até. Saneamento também 34%. O da Capitânia e o da Sparta, nenhum atinge aqui 30%. Então é um bom sinal de que ele está diversificado também entre os setores. Mas eu não vou eliminar nenhum deles baseado aqui apenas isso. Vamos olhar também agora para as condições de retorno. O que a gente vai olhar? Primeira coisa, a gente vai olhar o dividend yield, né? Quanto que é os dividendos que ele distribui mensalmente desses fundos em relação ao valor da cota a mercado. Quando a gente olha aqui, ó, o Cadif 11, ele chama a atenção que ele paga aqui um dividend yield de 9% nos últimos 12 meses, que é a minha janela aqui. Esse cara chama um pouco a atenção que ele está pagando o dividend yield baixo em relação às outras 3 opções. Então vamos ter aqui uma atenção sobre ele, que ele a princípio o retorno não está sendo tão atraente. Vamos olhar o preço sobre a cota patrimonial. Significa o quê? O valor mercado da cota é a oferta e demanda ali do fundo, da precificação dos títulos, e a cota patrimonial é aquela, ela nasceu no fundo, né, ela vai sendo ajustada pelos rendimentos ali do fundo. Ou a mercado tem o efeito da oferta e demanda negociada na bolsa. Então, quanto maior esse indicador aqui, mais significa que o preço que o investidor está pagando sobre a cota do patrimonial, sobre o quanto aquele fundo vale em patrimônio, ele está pagando mais, né? Então, o mercado está valorizando demais, essa ação está sendo negociada acima do seu valor fundamental, é basicamente isso. Então, quanto maior esse número aqui, mais a gente precisa ter atenção no sentido de ter cuidado na hora de comprar um fundo, porque você pode estar pagando caro, e pagando caro você desce seu potencial de retorno. Tudo depende do preço, né? Então, o que chama atenção, ó, o BDIF 11 e o Juro 11 são valores da cota mercado acima ou muito acima da sua cota patrimonial. Então, isso aqui, eu não gosto de investir nesses fundos, apesar de serem bons, eu não quero pagar caro nesses fundos. Então, infelizmente, eu também vou excluir esses caras aqui que tem acima de 103% da sua cota patrimonial. Por fim, pessoal, o que a gente olha aqui, ó? Sobrou aqui 2 fundos. Todos os fundos aqui são bons, né, que a gente comentou, tem bons indicadores de gestão, bons indicadores de risco e de retorno também. Mas, se eu tiver que escolher entre o Cadif 11 e o CPTI 11 da Capitânia, eu vou preferir o que dá o melhor
Retorno, dado que a gente olhou gestão e risco são ok, qual que é o melhor retorno? A gente olha aqui que no Dividend Yield, o da Capitânia está pagando um potencial maior do que o Cadif 11. Quando a gente olha aqui, ó, a taxa equivalente, que é aquele retorno IPCA+, que você pode ter se comprar no valor de mercado de hoje daquele fundo, a gente olha que o CPTI 11 da Capitânia está pagando um potencial aqui de IPCA mais 7%, que é bem maior do que IPCA mais 5,87% do Cadif 11. Portanto, a minha decisão final do melhor fundo de investimento baseado em todos esses critérios que a gente discutiu aqui, hoje é o CPTI 11 da Capitânia. É um ótimo fundo, diversificado, com risco controlado e com bons níveis de retorno. Você tem potencial aqui de ganhar IPCA mais 7,5% ao longo do tempo, de maneira isenta, né? Lembrando que esses fundos você não paga imposto de renda. Então, galera, vamos passar agora para a simulação de retorno desse fundo ao longo do tempo, para a gente bater o último check na curva de rentabilidade desse fundo e ver se ele está entregando um bom resultado. Eu vou entrar aqui num site que eu gosto bastante, que é o Mais Retorno, e aqui a gente vai entrar esse fundo aqui, vamos olhar como ele está performando. Se a gente olhar, clicar aqui, ó, CPTI 11, a gente entra nele aqui e vamos olhar a curva dele. Olha aqui, é uma curva muito interessante. Primeira coisa, desde o início, um pouco mais aí de 2 anos e pouco, ele já entregou 57% só de valorização da cota, mais os dividendos que você receberia mensalmente. Se a gente olhar, vamos comparar com alguns indicadores importantes. A gente vai olhar, como a gente clica aqui em comparar, a gente vai comparar com o CDI, né, que é o 100% do CDI. Vamos comparar com o IMAB, que é a cesta de títulos atrelados à inflação, que é uma referência de retorno para esses fundos de infraestrutura. Vamos colocar também a Bolsa de Valores, que é o Ibovespa, e eu gostaria também de colocar aqui também o nosso IFIX, que é o Índice de Fundos de Mercado do Mercado Imobiliário. Quando a gente junta os três, olha só que interessante. Desses indicadores, o verdinho é o CPTI 11, o vermelhinho é 100% CDI, o roxinho aqui é o IFIX, o verdinho aqui mais escuro é a Bolsa, né? Então, nessa janela de 2 anos e meio, quase 21, 22, 23, 24, basicamente aí 3 anos, a gente tem que o retorno do CPTI 11 desse fundo de infraestrutura da Capitânia, ele retornou 57% acima de 100% do CDI de 35%, acima do IMAB, que é o indicador de referência desses fundos, de 24%, acima do índice de fundos imobiliários de 19% e 60% e também acima da Bolsa de Valores, que retornou 6,6%. Então, esse fundo, quando a gente olha também a curva de rentabilidade ao longo de todo o seu tempo de vida, entrega um excelente retorno. E o mais importante, esse retorno aqui é isento de imposto de renda e ele já considera a taxa de administração, isso aqui já é líquido. Você tem liquidez praticamente diária, você consegue negociar esse fundo a hora que você quiser, seja para entrar, seja para sair. E ele tem boas condições de gestão e de risco bem controlado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários. E se você ainda quiser uma consultoria financeira gratuita com os irmãos investidores, entre no nosso site, na descrição do vídeo, e deixe seu e-mail que a gente vai marcar essa reunião. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.